Quero convidá-los para abrirmos nossas Bíblias no livro de Salmo. Salmo, capítulo de número 37, e versículo de número 23 e 24. Eu agradeço ao pastor Orni pelo convite que me formulou para estarmos aqui nesta noite. Conheço o pastor Orni acho que há uns 10 anos, né? Mais ou menos, uns 15 anos. E queremos parabenizá-lo por mais esta data, um aniversário já de 20 anos de ministério. E esse texto que eu vou ler aqui, eu estou lendo para deixar a ele como uma meditação. Salmo número 37, versículo de número 23. Também a irmã Beth, também a família. Deus abençoe vocês que continuem, pelo menos por mais 20 anos, né? Não é difícil não, porque eu já faz 38. Eu me casei, já fui para a obra. Faz 38 anos que estou nessa luta. Alguém, meu Deus, 30 anos de bênção. Não é bem assim não, é 30 anos de vitória, porque não existe vitória sem luta. Primeiro 20 anos de luta e depois sim 20 anos de vitória. Diz a palavra assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se, ele gosta, ele sente prazer no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Por que diz ainda que caia? Porque o homem é um homem normal, ele é falho, é fraco, e Deus sabe que existe o tentador. Ninguém cai porque quer, cai porque alguém derruba ele. Às vezes o tentador é uma falta de vigilância, alguém derruba, ninguém se joga para cair. Então Deus está dizendo que ainda que caia, aleluia, não ficará prostrado, porque aquela pessoa agrada ao coração de Deus, e Deus não deixará prostrado, aleluia, aleluia, mas o sustentará com a sua mão. Glória a Deus. Deus abençoe, pastores, e ainda com a Bíblia aberta, eu tenho uma mensagem também para a igreja do Senhor. Capítulo 84 de Salmo, Salmo também, Salmo número 84, versículos de número 5, 6 e 7. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jeová. Salmo 84, versos 5, 6 e 7. Nos diz a palavra: bem-aventurado o homem, ou a mulher, o ser humano, cuja força está em ti. É uma oração. Em cujo coração estão os caminhos retos, ou os caminhos aplanados, conforme a tradução de uma Bíblia para outra tem uma diferença. O qual, quem? O homem que tem a sua força em Deus, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Está se referindo ao vale de Baca, que eu vou explicar. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Eu vou misturar um pouquinho esse tema que Deus colocou no meu coração, falando sobre o vale
Vale de Baca. Que será esse vale? Que vale é este? Este vale era um vale que ficava perto de Sião. Quando os peregrinos iam de ano em ano para fazer festa ao Senhor em Sião, esse Salmo 84 é considerado na teologia como o Salmo de canções dos peregrinos, porque esse Salmo era cantado pelas tribos de Israel, pelos hebreus, quando de ano em ano cada tribo se juntava, se unia e fazia uma peregrinação de a pé até Sião, porque lá iam adorar a Deus. Esse trajeto, irmãos, era um trajeto difícil de passar. Então, a história conta que eles iam caminhando, cantando, descansando e até chegar em Sião. Só que antes de chegarem a Sião, eles tinham que passar por um lugar chamado Vale de Baca. E este Vale de Baca era um vale muito difícil. Diz a história, ou a geografia, que fala da topografia deste vale. Era um vale, era uma montanha bem alta de um lado, uma montanha bem alta do outro lado, e o vale, ele era um declive, ia declinando, ia descendo, até chegar na planície. Então era um lugar muito perigoso, porque além de haver aquelas montanhas, à noite alguns animais se abrigavam na região. Acontecia também que era um vale muito pedregoso, cheio de pedras, e às vezes algumas pedras se soltavam, feriam algumas pessoas, por isso era considerado um vale perigoso. Só que este vale era o único acesso de alguém que quisesse chegar a Sião para adorar, tinha que passar pelo vale. Não podia dar a volta pelo outro lado da montanha, que não conseguiria chegar. Era um caminho improvisado que criaram ali, era um caminho único. Quem quisesse ir para Sião tinha que se submeter, chegar ao Vale de Baca e ter coragem para descer ou subir aquele despenhadeiro, porque ele tinha que chegar a Sião. Então diz aqui a Bíblia, bem fácil para entender: o homem cujo coração está no Senhor, cuja força que ele tem é do Senhor, o qual passando pelo vale faz dele uma fonte. Por quê? Porque naquele vale geralmente ele era seco. Mas os peregrinos resolveram, com o tempo, com os anos, criarem algumas covas ali. De vez em quando chovia na montanha, e a chuva vinha, e quando passava por ali deixava algum tanque de água. E diz a Bíblia que os peregrinos, quando passavam por ali, às vezes não tinha água, mas eles cantavam, adoravam, Deus mandava a chuva enchia os tanques, aleluia, eles bebiam e iam até Sião. Xaracalabaxalabagai. Eu e você estamos indo para Sião. E tem hora que tem que passar pelo Vale de Baca, e não tem outro jeito, é obrigado a passar por ali. Eu escrevi esse livrinho no ano passado, quando eu descobri que eu estava com uma doença chamada hepatite C. Aí o meu irmão já estava quase morrendo com essa doença, e um ano depois ele faleceu. Ele é mais novo do que eu. Um ano depois ele faleceu, e eu estava com a mesma doença, indo pelo mesmo caminho, e o médico disse: você tem mais ou menos uns 5 anos de vida, mais ou menos. Se você conseguir esse remédio importado, que custa 65 mil reais, pode ser que você passe. O teu irmão já foi, é o mesmo problema. E eu fiquei assustado, irmão, porque eu estava passando pelo Vale de Baca. Eu não entendia. E eu pedi para a conversão, a mudança, para ficar mais perto da família, porque vai morrer mesmo, é bom ficar mais pertinho da família antes de morrer, porque aproveita um pouquinho mais os filhos, etc. Aí me deram mudança para Araranguá. Eu fui para Araranguá e ali
a doença foi apertando mais, eu fui emagrecendo, consegui o remédio pela misericórdia de Deus, de muita oração, e aí Deus deu essa oportunidade, eu consegui o tratamento, eu não podia, eu fui o último, quase o último da fila para receber o remédio, Deus fez milagre, e 3 meses depois do tratamento, foi feito o exame, e o exame o resultado foi que eu tinha no sangue, quando foi diagnosticada a doença, 2.300.000 vírus da hepatite C no sangue, por 3 ml de sangue. Eu não entendo essa matemática. Vai aumentando a cada dia mais. E quando foi feito o exame, o médico olhou e me mostrou para mim o remédio, claro que Deus também, porque eu peguei o remédio no dia que eu comecei o tratamento. Eu lejei no quarto, fiquei em jejum o dia inteiro. De tardinha eu vi uma luz entrando no quarto. Senhor, abençoe esse tratamento, porque existe ligação entre Deus e a medicina. Eu tenho um testemunho grande que eu fui curado de uma úlcera no estômago, porque foi um milagre. Deus mostrou também, mandou a medicina cuidar. Não tenho tempo para falar isso hoje. E aí eu senti que Deus ia me curar. 3 meses depois, o médico disse: você está curado, não tem mais nenhum vírus da hepatite C. Irmãos, só que enquanto eu estava doente, a gente sempre pensa que vai morrer, né? E eu fiquei muito aflito, comecei a pesquisar sobre a morte, aí eu morrer. Depois Deus falou para mim: não precisa pesquisa sobre provas. Eu comecei a pesquisar e saiu esse livrinho aqui, ó, Provações. O que fazer com elas? Provações, o que fazer com elas? Eu só vou ler um pedacinho aqui. Provação é o que todo crente precisa, mas não quer. Tem, mas não sabe o que fazer com ela. Provações. E aí, eu aprendi muita coisa com Deus nesse momento de doença, de enfermidade, e eu sentia que realmente eu estava em provas. Depois que passou a prova, eu canto o cântico da vitória, glórias a Deus, porque eu consegui passar pela prova, a prova da enfermidade. Então, irmãos, nós estamos indo para Sião. Há momentos na nossa vida que nós temos que passar pelo vale. O vale, irmãos, ele é para todos os salvos. Nem o salvo passa a sua vida de cristão sem passar pelo vale, porque o vale, a provação, ela é um instrumento de Deus que nos aperfeiçoa, nos promove para o reino eterno. Ele prepara-nos e aprova a nossa fé, porque a nossa fé precisa ser provada. E eu aprendi nesse livro, eu escrevi alguma coisa importante aqui, que a aprovação vem para todos os salvos. Todos nós precisamos passar pela moinha de Deus, pelo vale de Baca, pela aprovação, por vales, pelo deserto. Deus permite, porque é o caminho do peregrino, e eu sou peregrino. Eu quero ir para Sião. Este vale vem para todos, só que para uns ele vem de uma maneira, para uns ele vem de outra maneira, para uns ele vem através da enfermidade, para uns ele vem através de um problema na família, para um vem de um jeito e de outro, ou para outros vem de outro. E nós não podemos escolher qual vai ser o nosso vale. Nós só temos que passar pelo vale que aparece na nossa frente. As provações, vamos falar de provações no lugar de vale, não avisa quando vem e nem como chega. As provações também nós não podemos evitá-las. Por exemplo, eu não posso fechar a porta e dizer: provação aqui, não te quero. Eu não posso, quando sou provado, dizer: Deus, por favor, devolvo para ti, não quero essa prova, quero devolver para ti, Pai. Eu também não posso pegar a minha prova e dizer: eu vou dar para o meu irmão que é mais forte do que eu na fé. Ó Senhor, dá a minha prova para ele. Não dá certo. Não posso transferir a minha prova. Não posso transferir o meu vale de Baca. Tenho que passar por ali. É individual, tenho que passar por ali. Também eu não posso pegar a minha prova, a minha luta e dizer: não quero, vou jogar pela janela e acabou. Não adianta.
adianta, ele não vai, a janela não abre e a prova não é jogada pela janela, você é obrigado a ficar com ela na mão. Como diz alguém por aí, você fica com a batata quente na mão e aí você tem que administrar isso. Você tem que saber se equilibrar diante disso, porque é Deus que está permitindo, é caminho de Deus na tormenta. A Bíblia diz: Deus tem o seu caminho na tormenta. Eu não entendo a tormenta, mas Deus entende quando me faz passar por ela. A aprovação é permitida por Deus. Irmãos, nem Jesus não escapou. Lembra o que diz a palavra? Pelo Espírito ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que mandou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Meu filho, tu precisa dar de cara com Satanás, tu precisa ir para o deserto, vai ver ele de perto, porque eu não estou te mandando para lá para acabar contigo, eu estou te mandando para você lutar com ele e vencê-lo. Deus, quando manda prova, não manda para acabar com você, não manda para te desestruturar, não. Ele quer te fortalecer. Aleluia! Ele manda a prova porque ele sabe que você vai conseguir vencê-la. As provações são permitidas por Deus. E outra coisa, a provação tem um objetivo: o aperfeiçoamento. Nosso aperfeiçoamento, a perfeição. Aleluia! Diz aqui no livro de Pedro, que todo mundo já conhece, mas eu quero ler um pouquinho. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 6. 5 também. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que importa, sendo necessário, olha aí, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Temos que ser provados como ouro. E nós não entendemos, e nós choramos na hora difícil, na hora da escuridão. Aleluia! Tiago disse no capítulo 1 de Tiago: meus irmãos, tem de grande gozo, olha aí, gozo, quando caíres em várias tentações, que aqui também pode ser provações. Mas quem vai se alegrar quando cair em tentação ou provação, gente? Quem que gosta disso? Nós não gostamos, mas precisamos. Aleluia. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Olha por que vem a prova: para me aperfeiçoar, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Shuriahakala Sharabakalabai. Sharakalaba Sharabagai. Sharakandalahala Sharabagai. Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui que está sofrendo e não está entendendo. Não é porque o meu livrinho vai resolver o teu problema aqui, não são experiências com Deus. Aqui eu falo do dia mau. Deus fala que há um dia mau, nós passamos pelo dia mau. A Bíblia fala do caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tormenta. E as nuvens das provas
nós temos que permanecer firme. E eu coloquei aqui para encerrar. O que foi que os homens de Deus da Bíblia fizeram na hora da prova? Como que eles venceram? O que eles fizeram? Bem rapidinho aqui, não dá para ler nenhum texto, mas a gente só para dar uma relembrada. A Bíblia diz que Abraão foi o nosso pai na fé. Bom, ele foi considerado pai da fé, mas a Bíblia não diz que foi fácil, que foi gratuito, não. Ele foi morar no deserto, ele foi embora para onde não conhecia. Ele teve pelo menos 10 provas. Aqui nesse livro fala as 10 provas de Abraão. As 10 provas, uma delas, para quem é casado é muito difícil, foi chegar num país, a lei do país era diferente, e o rei olha, opa, mulher nova no pedaço. Ordem do rei: Abraão, tua esposa vem para cá, para o palácio, vai dormir com nós aqui, ela é nossa. E Abraão ficou lá, sem fazer nada, e sem dizer nada, e sem reclamar, quietinho. Qual foi a arma que Abraão usou? Fé. Eu sei que ela é minha esposa não vai ficar lá, ele é rei, mas Deus é o meu Senhor, Deus vai fazer a devolver para mim. Abraão venceu as suas provas do deserto, porque ele creu, tinha fé, por isso ele foi chamado pai da fé. Daqui a pouquinho eu tinha que mandar um filho embora. É fácil mandar um filho embora. O Ismael. Manda ela embora, meu filho. Não, papai. Manda, obedece. Vai, faz a vontade da tua esposa. Despediu o menino, estucou um pouquinho de água no lugarzinho ali, um pãozinho. Vai embora, meu filho, para eu nunca mais te ver. Tu vai, mas tu vai com esse pãozinho, tu não vai aguentar. Mas eu não posso fazer nada. Ele deixou, mas ele creu que Deus ia guardá-lo no deserto, que Deus ia prover água para ele, que Deus ia prover alimento para ele. A prova veio para Abraão, veio muitas provas. O caso da esposa foi 2 vezes. No final, agora pega o teu filho único, o que sobrou. Oferece lá em sacrifício. Não vou demorar, você já sabe que é difícil fazer uma coisa dessa. Mas diz a Bíblia que ele creu. Ele foi, obedeceu, pegou, fez o sacrifício, não contou nada para a esposa, porque ele sabia que ia voltar com o filho. Ele usou a fé. Ele creu que se ele, por acaso, morresse, Deus o ia ressuscitar depois. Olha que fé, irmãos. Então nós passamos pela prova, temos necessidade de passar por isso, e temos que aprender com os homens de Deus como eles passaram. Abraão passou confiando em Deus. Moisés, não dá para explicar quantas provas que Moisés teve, mas uma delas, de repente, tranquilo, e vem Amaleque, e aparece um exército, peleja contra Israel começa a cair. Meu Deus, Moisés, a primeira batalha da vida no deserto. A Bíblia fala que Moisés ficou quietinho, mandou Josué escolher homens, diz que subiu no monte. Lá ele abriu as mãos em direção a Israel. Certamente que ele orou: Deus, guarda o teu povo. Como Abraão venceu usando a fé, como Moisés venceu subindo o monte. Você está passando pela prova, a aprovação veio, use a fé, suba ao monte da oração. Nada, aleluia, está escape aos ouvidos do Senhor quando o servo de Deus clama. Outro homem de fé, Josué, um homem que ficou no lugar de Moisés. Agora ele enfrenta uma dificuldade chamada o Jordão. Deus vem e diz: Josué, passa esse Jordão. Aleluia. E agora? Josué teve que passar o Jordão. Foi difícil, mas foi com fé. Ele conseguiu passar o Jordão. O Jordão é símbolo de prova, irmãos. Passar o Jordão é símbolo de provação. Mas isso não foi muita prova para ele, não. A pior prova é que depois ele chegou no outro lado, tinha uma cidade armada, Jericó. Como foi que ele enfrentou Jericó? A Bíblia fala que Josué era mais nervoso. Ele enfrentou Jericó com um grito. Mandou
que Israel rodeasse com a arca, 1 dia, 2 dias, depois 7 dias, depois 7 vezes, depois eu quero que você grita uma grande grita, Deus disse. E ele gritou na última volta e tocaram as trombetas e a muralha caiu. Tem hora que eu tenho que gritar. Tem hora que eu tenho que dizer, Deus, por favor. Vem uma batalha, Josué no meio da batalha, e escurecendo. Meu Deus, se continuar assim, nós vamos ser aniquilados. Aqui é um lugar difícil, não conhecemos esse deserto de noite. O que vamos fazer? Diz que Josué se encheu de força e ele deu um grito. Olhou para o sol e disse: sol, detente aí, lua, tu vai também. Quando ele deu esse grito, a natureza ouviu o grito, aleluia, e Deus abençoou Josué e ele venceu os seus inimigos. A prova vem, só que eu tenho que administrar nela e tenho que ter sabedoria de Deus para ter uma saída. Josué fez de um jeito, Abraão fez do outro jeito, Moisés fez do outro jeito. Josafá diz que temeu quando se soube que uma multidão ia contra ele, mas depois que temeu, ele pôs-se a buscar ao Senhor e Deus deu a vitória sobre aquele exército. Mas a Bíblia fala que quando veio uma prova para Jeremias ficou muito triste, muito cabisbaixo, porque ele soube que alguém queria matá-lo. Eu, profeta, logo os meus conterrâneos queriam me matar, e ele fez uma reclamação. Ele deu uma reclamada, mas quando ele deu uma reclamada, Deus chamou e disse para ele: Jeremias, se tu te cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com o cavalo? Jeremias, eu não quero você assim desanimado. Levanta a tua cabeça, vai. Não te cansa. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir? Deus não aceitou a canseira de Jeremias e deu uma repreensão, e diz que Jeremias se ajeitou e continuou. A Bíblia fala que Elias também desanimou. Claro, irmãos, cada um tem uma reação. Cada ação tem uma reação. Cada pessoa é diferente da outra. Um venceu de um jeito. Aqui tem na Bíblia vários exemplos. O que Elias fez quando iriam matá-lo? Não foi igual José. Se fosse José, dava um grito e já resolvia tudo. Não foi igual Abraão, que tinha muita fé, e só com a fé, sem falar nada, resolvia tudo. Mas Elias, ele desanimou, perdeu a força, foi para a caverna, foi para debaixo do zimbro, pediu para morrer. Senhor, para mim não dá essa, Senhor, não vou conseguir, Senhor. Mas o Senhor envia um anjo e diz: vai conseguir sim, eu te dou pão, eu te dou água, tu vai te levantar, porque tu és meu, tu estás passando por isso, porque é a minha permissão. Eu quero convidar a igreja com a permissão do pastor para estarmos de pé. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, cuja força está no Senhor, o qual, passando pelo vale, faz dele uma fonte. Passando pelo vale, quando tudo diz não, quando tudo diz não, quando tudo se acaba, as esperanças se acabam, quando as forças se acabam, quando a noite fica mais escura do que o normal, e quando o dia também fica escuro e você não vê nada na frente, provação ela veio, e ela veio para te aperfeiçoar. Para terminar, Paulo e Silas, só um lembrete. Olha que prova, gente. Pregando, pregador. De repente alguém vem, pega eles, dá uma surra.
todo arrebentado, joga na cadeia o homem de Deus, lá na prisão. Certamente que o diabo dizia: vixe, olha, tu diz que é homem de Deus, não diz nada, só diz